Olá, um abraço a todos, meus agradecimentos à professora Roseli Jimenez. A partir deste momento, vou tentar, da forma mais sintética possível, fazer uma narrativa sobre o estado de Rondônia, no qual eu residi trabalhando na área da educação, basicamente, durante 30 anos. Foram 30 anos de participação efetiva no Estado, e inclusive com viagem para boa parte dos seus municípios. O que, além das leituras, das produções de livros locais, temos grandes autores, conhecedores, não só de estudo e pesquisa, mas também por vivência nessa área amazônica. É uma tarefa muito gratificante, muito interessante, porque é um estado bem diversificado, é um estado muito característico, no qual esses 30 anos me trazem muito boas recordações. Mas vamos lá. Primeiramente, deve ficar claro o seguinte: o estado de Rondônia ele faz parte do chamado clima equatorial, quente e úmido, e tem duas estações basicamente: ou chove ou não chove. Durante 6 meses chuva, durante 6 meses seca, aproximadamente, lógico, mas temperaturas sempre bastante elevadas. Para quem gosta de um calor constante, Rondônia é um local ideal. Rondônia já foi conhecida como várias situações. Primeira, o Eldorado brasileiro. Segunda, a última fronteira agrícola do país. Rondônia integrou o projeto Integrar para Não Entregar, na década de 1970, que foi um movimento migratório provocado pelo governo federal, à época sob o regime militar. Muitos migrantes ocorreram para Rondônia, e aí teve um reinício, melhor colocando, um reinício da sua colonização. Rondônia é um estado, geograficamente falando, estratégico, pois ele possibilita uma saída para o Pacífico e, portanto, para mercados econômicos altamente consumidores, como o mercado norte-americano e o mercado asiático. No momento, por exemplo, a soja sai de Porto Velho, num porto graneleiro privado, segue pelo Rio Madeira e lá para frente, já para o estado do Amazonas, é feita essa exportação da soja. Então veja, são dois fatores de acesso, tanto terrestre, pela chamada saída do Pacífico, quanto pela hidrovia do Madeira. Rondônia, antes de se chamar-se Rondônia, ficou conhecida como o território de Guaporé.
1943, Rondônia havia feito parte tanto do estado do Amazonas como do estado de Mato Grosso, como território do Guaporé. Somente em 1956 recebeu o nome de Rondônia em homenagem ao sertanista Marechal Rondon. Estado de Rondônia passou a ser o nome oficial do final do ano de 81 para 82. Ficou caracterizada à época pelas jazidas de cassiterita, pela rodovia de 364 e o estímulo da economia e do próprio povoamento. O aspecto cultural tem umas características bem diversificadas. Indígenas, basicamente, e migrantes internos. Esses migrantes basicamente vieram do sul do país com uma particularidade em relação ao estado do Paraná. Bem, a população indígena podemos destacar duas etnias, os caritianas e os Urueu-Uauau. Rondônia hoje tem 52 municípios, mas as cidades mais antigas e à época as únicas são Porto Velho e Guajará-Mirim. E isso se deve à necessidade, à época, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que mais à frente faremos um comentário um pouco mais detalhado. Rondônia, portanto, pode ser considerada como um ponto de encontro de várias culturas. Sua fauna e sua flora pertencem ao bioma Amazônia, porém partes do oeste de Rondônia se enquadram no bioma Cerrado. Os principais recursos naturais de Rondônia são estanho, cassiterita, nióbio e ouro. São todas atividades extrativistas e isso passou a criar problemas ambientais, como a questão do desmatamento e a poluição de rios, principalmente do Madeira, com a extração de ouro, onde usava-se o mercúrio para fazer a purificação do ouro, separando dos elementos considerados sujos, e como o mercúrio é um metal muito pesado, ele vai para o fundo do rio e lá permanece. E o Rio Madeira, portanto, foi muito sacrificado e das suas espécies de peixe, praticamente todo mundo que conhece foge de comprar os peixes do Madeira, procurando buscá-los na vizinha cidade de Humaitá, que já pertence ao Amazonas. Essas atividades exploratórias do látex, dos minérios, do ouro, da madeira, as minas de diamantes, consideradas muito grande, muito importante, elas têm uma característica dupla, praticamente nessa questão da madeira, do ouro e dos diamantes, que é a participação dos indígenas, em que, por um lado, uma corrente defende que eles são explorados, são obrigados a fazer parcerias com os brancos que vão fazer essas explorações. E, por outro lado, existe a corrente de que realmente
esses indígenas participariam ativamente dessas atividades, fariam, na realidade, uma parceria econômica com esses exploradores e, logicamente, também tendo sua parcela de faturamento sobre essas atividades. O Rio Madeira, um dos principais rios, ele tem como grandes parceiros o Rio Mamoré, o Rio Guaporé, o Rio Machado, que são os rios mais conhecidos na região. Mas, como toda a região norte, Rondônia, é um estado com uma rica hidrografia, porém ainda muito pouco explorado. Mais recentemente, tivemos, aproveitando esses recursos hídricos, a construção de duas grandes usinas hidrelétricas. A usina de Porto Velho, que fica bem próximo ao município, à sede do município, e a usina de Jirau. Essa dista aproximadamente 90 quilômetros da sede de Porto Velho. A característica interessante dessas duas usinas é que elas não foram erguidas para fornecer energia para o estado de Rondônia ou para a região circunvizinha. Na realidade, elas foram construídas para trazer energia para a região Centro-Sul, onde fica o maior polo industrial e carente de energia, até porque a energia é considerada um dos fatores estratégicos para a implantação e manutenção dos parques industriais. Atualmente, os produtos comercializados e até exportados são café, cacau, milho, arroz, mandioca e, mais recentemente, porém com um fluxo muito grande, a soja. A soja veio subindo do Mato Grosso, do norte de Mato Grosso, ali da região de Sapezal, por exemplo, e sai do estado de Rondônia pela hidrovia do Rio Madeira, através de um porto graneleiro em Porto Velho, de iniciativa do setor privado, e que encontrou assim um caminho mais curto e um frete mais barato para a exportação da soja. Para exportação também nós temos a carne bovina. Rondônia é considerado um dos estados de uma grande produção de carne bovina. A cassiterita, já citada, é considerada uma das maiores jazidas do mundo. E ao lado disso temos, portanto, como consequência do rebanho bovino, uma pecuária tanto de corte quanto leiteira, sendo que a bacia leiteira se localiza mais para o centro do estado de Rondônia, os municípios de Jaru, Ouro Preto. Apesar de ser um estado, em termos de recursos naturais, muito, muito bonito, maravilhas de locais para se conhecer, o potencial turístico ainda permanece potencial, principalmente para o ecoturismo. Existe uma rede hoteleira razoavelmente boa e temos um destaque muito bom, que é na cidade de Guajará-Mirim, que é divisa com a Bolívia, de um investimento para turismo em termos de hospedagem do Hotel Pacaás, que ele é todo construído mantendo e preservando todas as características ambientais, com chalés maravilhosos, uma piscina sem limite e que nos apresenta um fundo maravilhoso da cor da água da piscina, com a cor da água do Madeira
e a cor da água do rio Pacaás. Um é marrom, porque é um rio mais barrento, e o outro já é um rio de águas mais escuras. É como o encontro das águas tão famoso lá no lado do Amazonas, nós temos aqui no estado de Rondônia. Desculpe-me pelo aqui, mas é que eu ainda tenho forte ligação com o estado que me acolheu por 30 anos. No setor industrial, ainda muito incipiente, destaca-se, consequentemente, o setor alimentício e o setor frigorífico. Rondônia tem uma curiosidade de ser o estado que tem os remanescentes dos chamados soldados da borracha. Esses soldados da borracha foram criados a partir da chamada Batalha da Borracha, na Segunda Guerra Mundial, isso em 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Foram principalmente nordestinos que migraram para Rondônia para trabalharem nos serigais, produzirem as pelas, que são as bolas de borracha, que seguiam para exportação para o mercado de pneumáticos, principalmente para atender aos veículos militares norte-americanos. Mas vamos à origem realmente de Rondônia. Essa origem tem totalmente a ver, na realidade, com Bolívia, Acre e borracha. O estado do Acre, hoje brasileiro, era uma localidade geograficamente falando pertencente à Bolívia, mas foram muitos brasileiros trabalhar nessa região para aproveitar o extrativismo da borracha. A Bolívia entra nessa situação porque, como ela não tem saída para o mar, o escoamento da produção era realmente muito problemático. Então, uma saída seria na que hoje chamamos da da hidrovia do Madeira. Aí houve a necessidade da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré pelo seguinte motivo. Embora o Rio Madeira seja uma hidrovia, da cidade de Porto Velho a jusante do rio, o Madeira é navegável. Mas a montante do rio, o Rio Madeira tem várias quedas d'água, o que impossibilita a navegação. Para suprir essa não navegabilidade, foi então negociada a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ficou conhecida em termos nacionais pela minissérie Médio Maria, que fez um sucesso, parece que bom. E, normalmente, essa questão entre Brasil, Bolívia, Rondônia, Acre, borracha, aparece normalmente nos livros de história, sendo resolvida pelo um tratado diplomático, por uma indenização paga à Bolívia, e o compromisso do Brasil construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A estrada que, dizem alguns, cada dormente dos seus 366 quilômetros de extensão representa uma vida perdida. E na construção dessa estrada de ferro Madeira-Mamoré,
foram ocupados ao longo de todo o período dessa construção 50.000 trabalhadores. O índice de morte realmente era grande, porque havia muita malária, muita febre amarela, outros insetos prejudiciais, cobras, onças, flechadas, ou seja, vários problemas foram dizimando praticamente a população trabalhadora na estrada de ferro Madeira Mamoré. O que, via de regra, ficava omitido nos livros didáticos, principalmente, é uma verdadeira batalha que se trava entre brasileiros e os bolivianos, ali na região do Acre, e batalhas sangrentas até, batalhas realmente violentas. Então, como sempre, a solução dada não foi apenas um tratado diplomático, não foi apenas uma indenização, mas foi também essa batalha, mais do que uma na realidade, e a quantidade de pessoas mortas na construção da Madeira Mamoré. No entanto, essa construção serviu para ajudar na formação da população rondoniense, dos migrantes originais ou iniciais, vindos do sul principalmente, mas foi se expandindo para outros estados, como São Paulo, Minas. Vieram muitos imigrantes estrangeiros e destacamos, dentre desses migrantes estrangeiros, os barbadianos que vieram trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré, que ainda tem seus descendentes residindo em Porto Velho e que pertencem às famílias dos Johnsons, dos Schockens, que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia. Falar em detalhes de Rondônia levaria um tempo muito, muito maior para falarmos mais detalhes, maior riqueza das informações. Mas eu espero que vocês, pelo menos, tenham ficado um pouquinho curiosos, procurarem conhecer, pesquisa em livros, quem sabe visitar a Rondônia, viajar pelo estado. Dá para percorrer pela rodovia 364, que é uma rodovia federal, é a BR-364, em que em determinados trechos você vê ainda aflorado no solo os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré. E se você sair da 364 e entrar na BR-425, você irá passar exatamente por duas pontes onde passavam os trens da estrada de ferro Madeira Mamoré. Estrutura toda de ferro, construída pelos ingleses à época, e que somente agora, muito recentemente, estão retomando o início de uma obra de ponte em concreto, porque nessas pontes originais passa única e exclusivamente um veículo por vez, porque ela não tem largura suficiente para uma mão dupla. Espero, sinceramente, que procurem conhecer Rondônia. É um estado muito bonito, com cidades bastante interessantes,
com cultura bastante rica, que podemos destacar o Arraial Flor do Maracujá, o Duero da Fronteira, que são os bois lá de Guajará-Mirim, que faz divisa com a cidade de Guajará-Mirim, na Bolívia, e a Festa do Divino, a festa de fé marcante em toda aquela região. Até uma próxima, se for possível, e grato pela atenção. Abraço a todos.